Olá, Ihaleakala. Olá, obrigado por me receber. Estou honrada em recebê-lo aqui. Muito obrigado, sim. Eu te conheci há aproximadamente 5 anos em Nashville e você estava ensinando o Ho'oponopono. Você poderia explicar às pessoas de casa o que significa? Claro. Bem, para os havaianos, Ho'oponopono simplesmente significa corrigir um erro. E o erro é uma forma pensamento em sua própria mente. Então, esse processo é sobre como ir para dentro de você e apagar aquela forma de pensamento que cria doença, morte, dor nas costas, o que quer que seja. Então, a maioria dos nossos problemas vem de nossas experiências e pensamentos e nossas memórias. Bem, todos os problemas dos havaianos são trabalhos feitos internamente. Eles estão sempre dentro, não há nunca nada que está lá fora. É sempre dentro, então, se alguém vem até mim com dor nas costas, eu preciso me perguntar o que está acontecendo em mim que aquela dor nas costas apareceu para mim. Então, eu apenas trabalho em mim. Sim, então você trabalha em você, se alguém vem até você com um problema. Eu trabalho apenas em mim porque eu sou o problema. A pessoa apenas aparece como um meio de me dizer que tem uma coisa acontecendo em mim que eu preciso cuidar, que é apenas uma forma de pensamento que pode ser apagada. É por isso que você encontra a pessoa com o problema. É isso mesmo. Então... Todo mundo que aparece tem algo a dizer para você trabalhar. Sim, então... Sendo um terapeuta, um psicólogo ou o que quer que seja, um curador, os curadores Sim. Eles todos fizeram todos esses problemas para que as pessoas pudessem vir até eles para... Sim. E serem pagos. sim. Sim. Então, se eu trabalho com pessoas com as quais eu tenho vários problemas que eu tenho que resolver. Você já percebeu que sempre que você tem um problema, você sempre está lá? Eu estou sempre lá, sim. Sim. Então, o processo é apenas assumir 100% de responsabilidade. Algo está acontecendo e pode ser apagado. E uma vez que é apagado, então o problema sai de você e a outra pessoa se cura. É apenas você. Sou apenas eu. Sim. Então, isso é interessante porque é totalmente diferente das pessoas aqui do Oeste ou da Europa. Sim, você deve perceber que as pessoas aqui só estão nos dando mais uma chance, sim, de apagar. Sim. Então você veio do Havaí. Sim, eu nasci lá. Você nasceu lá. O Ho'oponopono vem do Havaí? O Ho'oponopono vem de... Bem, originalmente ele veio da ilha do Havaí, Kauai. Sim, é de lá que ele veio pela primeira vez. E esse é um novo método, é um velho método? Eu entendi que no Havaí eles têm Huna e os Kahuna. Você é um Kahuna? Não, eu não acho que eu seja um Kahuna. Eu não conheço ninguém que seja um Kahuna. É do passado. Para os havaianos, há muito tempo, milhares de anos atrás, eles eram seus próprios kahunas, seus próprios curadores. Hoje em dia, estamos sempre procurando por alguém que nos ajude, mas estamos olhando para o lugar errado. Estamos olhando para fora. Sim, é sempre um trabalho feito dentro. Então, se algo acontecer com a câmera, as luzes podem apagar. Então, a questão é, o que está acontecendo aqui que... Por isso que é tão importante você vir em paz. Caso contrário, algumas coisas vão acontecer e aí você tem que ser responsável por elas, certo? Você deverá solucionar o problema. Sim, mas é melhor solucioná-lo antes que ele aconteça. Como você resolve o problema antes que ele aconteça? Você vem com a mente vazia. Sim. Então você não vem com alguma coisa que vai causar problema, sim? E como você esvazia a sua mente? Bem, no treinamento que nós fazemos tem talvez 40, 45 diferentes processos para fazer isso. Mas o processo básico é, sinto muito, por favor me perdoe. Uma vez que você assume essa responsabilidade, então há essa força em você, a fonte que desce e apaga todas as coisas que criam problema. Mas se você não assume a responsabilidade, então nenhum problema poderá ser resolvido. Então não faz muito sentido se eu pedir a você pelo perdão se eu não disser sinto muito. Mais uma vez? Não faz nenhum sentido se eu pedir a você pelo perdão
Então, se eu não consigo dizer que sinto muito? Eu acredito que sim, mas mais importante é dizer isso, não tanto para você, mas para essa parte de mim que pode me curar. Então, se eu tenho um problema com alguém, eu devo dizer sinto muito para mim mesmo? Ah, sim. Você diz que você sente muito para aquela fonte que pode apagar aquilo. O intelecto não pode apagar. Olhe, na América, nós premiamos duas coisas, ideias e pensamentos, e ambos são venenosos. Pensar envenena você, certo? Então a ideia é dizer, eu não sei o que está acontecendo, mas eu notei que eu estou aqui e há um problema. Eu sinto muito, por favor me perdoe. E então há essa liberação, ou o apagar do pensamento que criou aquilo. Então tudo está enraizado no pensamento, nenhum problema pode acontecer. Aquilo é apenas um pensamento reensinado, assim como num set de televisão. Eles não podem tocar sem uma fita, certo? Sim, e então nós estamos cheios de pensamento, quer dizer, nossa mente está cheia deles. Nós estamos cheios. Sim, então há um monte de trabalho para fazer. Sim, é um trabalho em tempo integral. Um trabalho em tempo integral. Sim, então, quando eu caminho pelas ruas de Amsterdã, eu estou vigiando os meus pensamentos. Então eu sei se eu digo, uau, olha lá aquela pessoa, olha, e aí você apaga aquilo. Ou se você tem um julgamento sobre os alemães, então você apaga aquilo. Então, é 100% é um trabalho em tempo integral. É para isso que nós estamos aqui. Então, o objetivo é ter a mente vazia. O objetivo é ser não apenas vazio, mas ser um com Deus. Ser vazio é ser um. Uma vez que você é um, você não precisa de mais nada, porque tudo que você precisa vai aparecer. A pessoa certa, a ideia certa, os relacionamentos certos, absolutamente. Mas você não pode ir com o fluxo se um pensamento está estabelecido. Ele condena o processo de pensamento, então ele para e você fica preso. Isso significa que você está no inferno, certo? Sim. Você tem que se esforçar, você precisa... Nós havaianos não somos muito bons em fazer esforço, Então, certo? o esforço é ter mais trabalho do que... Bem, se esforçar basicamente representa pensar, porque você está tentando descobrir o que está acontecendo, você nunca sabe. Você nunca entende. Nunca. O intelecto... Eu trabalhei como psicólogo por 35 anos, eu trabalhei com pessoas que haviam matado pessoas, que assassinaram pessoas, estupraram pessoas. Nós nunca resolvemos esses problemas, porque nós continuamos pensando que esses problemas são deles. Mas realmente é meu, e se eu estou disposto a limpar deste lado, de dentro, os pacientes ficam bem, eles vão para casa. Como no Havaí, custa cerca de $150 mil para tratar alguém numa instituição do Estado. Mas se você fosse um daqueles, e eu fosse 100% responsável, então você poderia ir para casa, sim, porque eu estaria limpando aqui dentro e você ficaria bem. Então essa é a sua experiência. Você trabalhou num hospital, em cadeias. Sim, com os piores. Eu trabalhei na enfermaria por alguns anos, com pessoas que não eram apenas doentes mentais, mas elas haviam cometido crimes como assassinatos, estupros. Mas como eu estava disposto a limpar apenas em mim e deixá-los sozinhos, então muitos deles foram para casa. Você não conversou nunca com eles? Não. Por que eu iria querer conversar com eles quando você é o problema? Sim, essa é uma ótima, Sim. Ótima maneira de olhar para isso, porque as pessoas estão tão ocupadas conversando sobre os problemas o tempo todo. Igual a nós, americanos, mesma coisa. E aí Sim. se torna um problema maior e maior, provavelmente, pensar. E todo o sistema se torna maior, e as pessoas doentes e tudo isso, mas elas nunca serão curadas, ao menos que as pessoas estejam dispostas a serem 100% responsáveis. Nós todos somos 100% responsáveis por nós mesmos. Mas se nós chegarmos em paz, você vai perceber que tudo ao seu redor vai parecer pacífico. Bem, eu tive uma pequena experiência. Uma vez. Ok. Eu senti como se eu estivesse indo com o fluxo, e é uma sensação ótima, eu me senti feliz. Sim, é ótimo. Isso é o que os havaianos chamam de ease. Se torna fácil, a vida simplesmente meio que acontece, você não precisa fazer nada. E aí você nota que há algo, que há um bloqueio, e aí você diz, ok, você começa o Ho'oponopono, e então você remove o bloqueio que acabou de ver, e aí você volta no fluxo. Mas é fácil de fazer, mas você precisa se render. Você precisa estar disposto a fazer em todos os momentos.
Então, se as pessoas fizerem o curso que você está dando, você está dando um curso aqui perto, no próximo final de semana, dia 15 de junho. E então, se as pessoas vêm para fazer o curso, o que você ensina nele? Bem, o que eu vou ensinar a eles é basicamente como eles podem fazer a coisa mais importante da vida deles, que é cuidar bem deles mesmos. Então, eles aprenderão a se curar sem precisar esperar a ajuda de ninguém. Então, se eles estão num relacionamento problemático, então eles saberão que aquilo está dentro deles e ao trabalhar dentro deles, a relação poderá ser limpa. Frequentemente pensamos que o problema está na outra pessoa, então nós vamos ensiná-los como eles podem tomar conta deles mesmos e assistir a todos ao seu redor se curarem. Como assistir as plantas sendo curadas, os céus curando, as pessoas sendo curadas, mas eles não vão curar se continuarmos pensando que está lá fora. Mas é muito simples de aprender, no entanto, difícil de fazer. É como aprender a abrir uma porta. Mas muitas vezes recusamos fazer aquilo porque o pensamento é que nós preferimos estar certos do que mortos. Sim, queremos estar no nosso certo. Absolutamente. Pensamos que estamos ganhando, mas estamos perdendo. E as pessoas vão acabar com ataque cardíaco, derrame. Por exemplo, na América, 3 ou 4 a cada 7 americanos acabam na clínica até os 70 anos. Isso é triste. É o mesmo na Holanda, eu acredito. Sério? Então vocês têm pensadores aqui também? Sim, muitos pensadores. Sim. Aqui está cheio de pensadores. Obrigado a Deus por não ter nada disso aqui nesse estúdio. Não, é sim? ótimo, sim. E como é no Havaí? As pessoas são diferentes dos Estados Unidos? No Havaí é muito mais difícil de explicar esse processo. Por quê? No Havaí... É originado do Havaí? Eu diria que nós havaianos temos mais limpeza a fazer, sim? Vem de lá, então, ter mais responsabilidade? Sim. Historicamente, os havaianos costumavam buscar ser 100% responsáveis, mas os tempos mudaram. Agora nós culpamos o governo, culpamos nossas mães, nós culpamos... Sim, culpar não funciona. Então, eu acredito que as pessoas estão ficando mais e mais conscientes agora. Então você acredita que está ficando melhor com as pessoas? Provavelmente mais na Holanda do que no Havaí. É? Com certeza. O Havaí é provavelmente o estado mais bem educado de todos os estados do nosso país. O Havaí tem o nível mais elevado de educação, que é um problema porque nós treinamos as pessoas a pensar em vez de serem 100% responsáveis. Pensar e ser 100% responsável não se dão muito bem juntos. Eles não se gostam, são como óleo e água, eles não se misturam. Então, se você não está pensando muito, você pode ser 100% responsável. Absolutamente. A diferença, então, é que você reage no momento, e não através de um pensar antes e talvez levar 2 dias para pensar no assunto. Sim, esse processo é você dizer a você mesmo, eu só estou aqui para ser o todo novamente. Você não pode ser o todo se você está julgando, culpando, fazendo isso. Você precisa estar disposto a dizer o que está acontecendo em mim que eu não me sinto o todo, que eu me sinto com raiva, chateado, irritado, ou eu não tenho nenhum dinheiro, ou essa mulher com quem eu estou me relacionando, ela é tão chata. Ups, apenas eu. E conforme você trabalha em você mesmo, você vai perceber que as pessoas certas aparecem. A pessoa com quem você se relaciona fica um pouco mais cuidadosa, amorosa. Tudo é sobre mim no fim das contas. Sim, é assim que funciona, sim. Isso soa bastante fácil, mas não é. Não é fácil. Fácil de aprender, difícil de fazer. Difícil de fazer, sim. É difícil dos outros. Outro pensamento que nós ensinamos às pessoas é que é um processo chamado acendendo a luz. Vamos dizer que alguém grita comigo. Então, na minha mente, eu posso dizer, eu ligo o interruptor de luz. E aí, aquele interruptor de luz deve vir a mim, me limpar, e então, na medida que ele me limpa, a situação fica mais quieta e mais quieta. Uma vez que os gritos começam, é difícil de ligar o interruptor, é difícil de começar a limpeza. Você esquece. Não é que você esquece, você fica preso. De repente, você está preso nisso, de ser nervoso, e você não consegue sair. Isso é como os havaianos chamam de caindo da graça. Caindo da graça. Que lindo! Mas é difícil de fazer, é fácil de aprender. Então, eu não diria a alguém para vir a esse treinamento, não é para
Você precisa ser corajoso para dizer, sou só eu. Sou eu. Sim, isso é algo difícil para a pessoa dizer, especialmente quando estou com raiva. Mas você sabe o que acontece? Mais e mais pessoas ao redor do mundo estão fazendo esse processo. Então, enquanto eu e você estamos aqui sentados, talvez há alguém limpando em um outro lugar do mundo. Então, as pessoas ficam mais inspiradas, elas ficam mais em paz, porque mais pessoas estão limpando, estão assumindo a responsabilidade. Então, fica mais fácil para as pessoas. Quanto mais pessoas fazem, mais fácil fica de fazer. Sim. Há pouco tempo nós fizemos nosso primeiro treinamento na Argentina. Então, Mabel, que é a coordenadora na Califórnia, vamos para lá também. Então, eu apenas voltei do Havaí e fiz um treinamento. Então, mais e mais pessoas estão sendo responsáveis. Mas há apenas, que eu me lembro, só há 5 coordenadores no mundo inteiro. Não. Quantos treinadores você tem? Nós temos 12, pelo menos 12 coordenadores. Nós temos em Nova York, Pensilvânia, Albuquerque, Arizona, agora sim. Agora tem um em Amsterdã. Sim. Vocês são sortudos. Nós temos Linda. E ela tem feito isso por um bom tempo, eu devo reconhecer isso. Sim, ótimo. Ela é tão linda. Sim. E ela é bem dedicada e organizada. Então nós somos fortunados. Sim, eu acho que somos sortudos em Amsterdã por ter ela aqui. Sim, vocês são muito sortudos. Sim, caso contrário, teríamos que ir até o Havaí. Sim. Então, você poderia me contar um pouco mais sobre o Havaí Havaí, a palavra Havaí tem um ritmo único e tudo tem que ter o nome certo. Se há um nome incorreto, por exemplo, eu tive um caso onde essa criança estava tendo uma depressão profunda e aí a mãe me ligou. Enquanto eu estava fazendo a minha limpeza, eu era responsável, eu ouvi na minha mente, essa menina tem o nome errado. O nome errado? Nome errado. E então, o problema era no nome. Então, enquanto eu ia limpando, eu ouvi o nome correto. Mas, já que a mãe não havia me pedido, eu não dei a ela o nome certo, porque aquilo seria invasão. Ela teria que realmente perguntar. Caso contrário, nós estamos sempre tentando dizer, você pode usar isso, então teria isso, certo? A palavra Havaí significa a respiração e a água da divindade. Hawaii. A respiração e a água da divindade. Sim, a respiração da vida e a água da vida da divindade. Então, Havaí é muito importante nos termos do propósito ao qual ele serve para trazer paz. Então, isso é basicamente o que o Ho'oponopono é, trazer paz, o que significa mente vazia, não julgamento, não irritação, não pensamento, nada acontecendo. E eu acredito Havaí é também. No passado, foi o lugar onde as pessoas podiam respirar o melhor ar do mundo. Eu ouvi histórias sobre o Havaí no passado. Sim, eu acredito que é no ou Ihaleakala ou Mauna Kea, mas Havaí é como todos os outros lugares. Tem seus problemas, então. Eu acho que se as pessoas estivessem dispostas a serem 100% responsáveis, eu acho que você veria a diferença. Eu ouvi uma história sobre o Havaí que eles, no passado, talvez muitos e muitos anos atrás, que lá eles tinham as vilas. E quando eles tinham um problema, uma vila se sentia mal a respeito de outra vila. E eles tinham brigas, e eles não iam juntos para lutar pela questão. Eles não se juntavam para conversar sobre a questão. Eles ficavam nas vilas e começavam a respirar. Sim. E então, depois de horas ou dias de respiração, eles se reuniam e então tentavam resolver o problema. Mas então a metade do problema já tinha desaparecido. Sim, é como o jet lag. Esse processo, você pode se ensinar de que você não tem absolutamente nenhum jet lag. Sim, ao fazer, tem alguns processos que você pode fazer. Então, problemas como jet lag, essas coisas são autoinduzidas. Então, você usou isso quando você viajou do Havaí? Sim. Então, nós nos sentimos cansados, mas não fatigados. Sim. Nós amamos estar aqui. Mabel chegou aqui pela primeira vez e ela está aproveitando, sim? Sim, você já esteve aqui mais vezes. Eu acho que talvez 2 vezes já. Provavelmente essa é a minha 3ª vez aqui. Então você ensina em Amsterdã ou você... Eu não ensino mais, então... eu não ensino mais em casa. Bem, eu deveria ser mais cuidadoso com isso. Vamos dizer que eu ensino menos. Então, quando sou convidado, essas são algumas das poucas vezes que eu dou aulas, que eu ensino. Sim, em Amsterdã. Então isso é especial. Sim.
Sim, eu me lembro que fiz o meu primeiro curso seu, que foi em 69 ou 96. Sim, foi o que falamos, né? Você poderia me dizer como você olha para as pessoas? Quero dizer, o que eu ouvi, você sabe, o que ouvimos muito sobre o Ho'oponopono é que você tem diferentes células nas pessoas, sabe? Como você tem... Sim. Cada ser, quer seja o vento, ou o sol, ou o ser humano, ou... tem uma identidade única. Identidade. E tem 3 eus, o espiritual, o mental e o físico. Então, o Ho'oponopono é realmente sobre encontrar sua identidade. Então, você tem essa habilidade de, ao invés de olhar para fora, que não é nada, você pode, na verdade, falar com Deus, ou com Buda, ou o que estiver dentro de você. Então, esse processo é sobre você descobrir quem você é, e através desse processo você chegar a, uau, talvez esse mundo não seja tão ruim, e quanto mais você se limpa, você se sente mais seguro, mais pacífico. Então, você apenas se torna mais apreciativo, você se torna mais amoroso, atencioso. Então você tem nomes diferentes para esses diferentes níveis de consciência. Sim, os havaianos têm como, em inglês, o Unihipili, que é como os havaianos chamam, é o subconsciente da mente. E o subconsciente é onde estão todos os problemas. Então, quando você está nervoso, é essa parte de você, essa parte infantil sua, e ela não tem descrição. Quando ela faz birra, ela realmente faz birra. Agora, quando isso acontece, existe a parte consciente sua, que os havaianos chamam de Uhane. Uhane tem uma escolha agora. Uhane pode dizer, eu sou responsável e eu vou acalmar essa criança, fazendo essa limpeza. Ou o Uhane pode ser obstinada e dizer, esse é um problema seu, não meu. Então, o Uhane está procurando um culpado lá fora, ao invés de saber que isso está dentro. Então, o Uhane, que é o intelecto, tem essa habilidade de fazer a decisão. Escolha de ser 100% responsável ou não. E na maior parte do tempo, o intelecto está procurando por um culpado. Então, ele não consegue contornar isso. Então, também tem essa parte espiritual sua, que chamamos de superconsciente. Perfeito, essa parte sua é perfeita. Sempre amando. A mãe pode ser intelectual, a criança pode ficar nervosa. E essa parte diz, eu amo você de qualquer maneira. E essa parte sua é perfeita, sim? Ela está sempre conectada com a força criativa em você. Então, você tem essa força criativa, você tem a força espiritual, você tem a força intelectual, você tem a força emocional. E se você consegue colocá-las todas para trabalharem juntas, como quando você afina o instrumento, então a música, quando é tocada lindamente. Mas se um instrumento está desafinado, então ele soa triste, terrivelmente, sim? Então você deve ser realmente ciente de você mesmo, onde o problema está. Porque logo que você experiencia um problema, como um xingamento, uma raiva, aborrecimento, tudo se apaga, a luz se apaga, você sente, e então você está tateando no escuro. Você não sabe o que é o problema. Então, o intelecto assume o controle e diz que você é o problema, não eu. Então porque como você é o problema, agora nós temos a polícia, precisamos que eles venham para nos impedir de brigar, nós temos hospitais, porque agora estamos nervosos e tendo ataques cardíacos. Quero dizer, isso é ruim. É muito caro se você não sabe quem você é. O sistema todo entra num... Então essa é a parte mais importante de entender quem você é e de cuidar de você mesmo. E então, encontrando isso, quando você cuida bem de você, todas as outras pessoas também vão se cuidar bem. Você não precisa fazer nada. É como se essa sala estivesse escura e quando você liga a luz, ela vai ser ligada para todo mundo. Sim. Mas se a sala está escura e ninguém liga a luz, nós iremos bater nos instrumentos. E na maior parte do tempo nós estamos no escuro, certo? Sim, na maior parte do tempo estamos doentes, mortos. Então, esse processo é sobre você despertar, sim? Então isso é como você pode fazer o Ho'oponopono para limpar você mesmo e limpar e apagar e perdoar você mesmo. Sim, e nesse processo, você limpa todo o resto. É como caminhar para dentro de um quarto escuro e você decide na sua mente, quero ser 100% responsável. Então, na medida que você limpa, a luz vem, mas ela não vem só para você, ela vem para todo o quarto, vem para Amsterdã,
Amsterdã, vem para a Holanda, vem para o planeta, vem para o cosmos. Sim. Sim. Eu faço Feng Shui, é uma maneira chinesa de olhar para as energias na sua casa e ao redor. Mas você sabe, você pode fazer muitas coisas para a sua casa, mas se você não cuidar de você, isso é um problema. Absolutamente. E eu digo algo interessante. Quando você se alinha, não importa em que posição a sua casa está, ela vai se alinhar. Sim. Automaticamente. Sim. Eu percebi talvez por 2 meses. Sabe, eu tenho feito bastante trabalho para me limpar. Quero dizer, eu não estou pronta ainda, mas eu estou seguindo e a minha casa está muito melhor. E eu não tive um problema por muito tempo. Você quer um carro também? Quer comprar um carro? Não. Eu alugo um carro bastante. Porque não apenas a sua casa vai estar na posição correta, mas os seus móveis, os copos, o sistema hidráulico, tudo vai se mover espiritualmente. Pode parecer que não está se movendo no nível físico, mas no espiritual, tudo vai mover. Você não precisa fazer. O problema é que é muito fácil. As pessoas querem se esforçar, elas sentem que precisam aprender uma fórmula, elas devem... Esse processo é apenas sobre você permitir que a luz que está em você olhe para qualquer coisa que esteja no escuro e limpar aquilo. Sim, bem, os chineses dizem que isso, você sabe, a intenção é a coisa mais importante. Então, se a intenção é estar limpo e limpar e perdoar é cuidar. Então, essa é a primeira coisa. Mas aí, você sabe, nem todos estão prontos para fazer essas coisas. Então, você faz curas com o Ho'oponopono? Ah, não. Você precisa tomar cuidado com isso. Vamos dizer que eu conheço alguém que me diz que o Ho'oponopono é... ele não funciona. E a questão que eu preciso me fazer é, o que está acontecendo em mim que isso aconteceu? Então, isso não tem nada a ver com ninguém. Então, para mim, contando que eu esteja sendo responsável, as pessoas certas vão chegar ao treinamento, porque você não quer as pessoas erradas na sala. Você não quer pessoas lá porque alguém persuadiu ela. Elas entram lá e então toda a sala vai à loucura, porque eles estão num lugar onde eles não queriam estar. Então, o Ho'oponopono é sobre você se alinhar e as pessoas certas vão aparecer para o treinamento. As pessoas certas vão aparecer passando na sua frente, então você deverá limpar. Então você percebe que tem um monte de restaurante argentino e agora você pode comer lá. Então, a coisa mais importante é não pensar que você tem que fazer algo. Você não precisa fazer nada. Deixar acontecer. Sim. E isso aconteceria de qualquer jeito. Sim, e a maneira que você deve deixar acontecer é sempre estando limpo. Você precisa estar limpo. Uma vez que a mente está vazia, então você permite que a divindade faça. Mas se você está pensando, fazendo cartas de venda, persuadindo, você terá um preço caro a pagar. Eu lembro que estava fazendo um treinamento há anos e anos atrás e tínhamos provavelmente mais de 100 pessoas e não era um treinamento agradável, porque lá tinham pessoas que haviam sido persuadidas a ir. Então, você está procurando problemas quando você controla as pessoas a irem, certo? Sim, bem, eu acho que eu não entendo por que as pessoas iriam quando elas não quisessem ir, mas talvez isso aconteça. Você se surpreenderia. Minha mãe veio, ela gostou, ela me falou que eu deveria vir. Então a mulher aparece e eu... Você foi persuadida a vir ao Ho'oponopono? Quanto tempo atrás foi isso? Não, eu tô dizendo, é isso que acontece. Você precisa... Ho'oponopono é uma das críticas que nós temos, pelo menos no Havaí, nós não persuadimos pessoas. Nós dizemos às pessoas, nós temos isso, você quer assumir isso, está tudo bem, mas nós não dizemos, olha, você deveria ser assim, porque você precisa disso. Sim? Nós não fazemos coisas como essas. Mas aí eu acho, se eu faço o Ho'oponopono e as pessoas veem que eu estou me sentindo bem, e eu estou me sentindo melhor, e as coisas estão dando certo, sim, então as pessoas vão querer saber mais sobre isso. Sim, desse jeito funciona, certo? Mas se você não está usando você mesma e está tentando fazer outra pessoa usar, porque você acredita que eles precisam em vez de você, aí você tem problemas. Se eu não consigo mudar de posição sobre isso, eu não posso ajudar falando sobre isso. E eu acredito que a melhor maneira é quando isso é tão parte da sua vida que as pessoas simplesmente notam isso. Você pode dizer, olha, vai ter uma aula ou algo assim, se você quiser, pode ir ver por você. Sim, sim. Então, você vai fazer mais algum workshop na Europa ou apenas em Amsterdã? Eu olho apenas aqui. Sim. Olhar para, por exemplo, amanhã está além de mim. Eu não tenho ideia. Sim.
Nós vamos ver o que acontece aqui, porque é como um desdobramento, e nós apenas assistimos isso se revelando. Eu não estou tão preocupado com amanhã quanto estou com esse momento. Então como você chama o curso? Porque há também livros de exercícios. Eu tenho um livro de exercícios aqui, esse. Sim. Esse é chamado Self-Identity Through Ho'oponopono, que significa que, se você está disposto a limpar, então você poderá descobrir quem você é. No título, A Identidade Própria através da Limpeza. Esse é o título do curso. E em alemão, o título é... Self-identiteit door Ho'oponopono. É quase a mesma coisa. E como é chamado a sua fundação? É chamado Fundação do Eu, Inc. Freedom of the Cosmos. É uma organização sem fins lucrativos iniciada por Morna. Morna foi a Kahuna Lapa'au para essa organização. Então, é sem fins lucrativos, é uma base de estudos. Nós não somos uma igreja de nenhum tipo, nós não temos programas de membros. Bem, nós apenas temos um quadro, mas ninguém é parte da nossa organização. Nós dizemos às pessoas, tudo bem, nós vamos ensinar você agora, tchau. Em vez de ensinar você e se segurarem você de novo, sim? Nós não fazemos isso. Certo, mas vocês se importam. Ah, sim. Nós nos importamos tanto que fazemos um treinamento de revisão. Algumas pessoas fizeram a revisão 300, 400 vezes. Mas o custo é tão baixo que as pessoas podem voltar, ao contrário de fazer dinheiro disso. Então nós não... Parece que, por exemplo, a maior parte das pessoas no Havaí, não faz dinheiro disso. A maioria deles são voluntários, certo? Eu acho que o preço na Holanda é barato também. Oh, sim, sorte é sua. Na América, são quase 270, mas isso é uma gota no oceano, sim? Mas a fundação deve existir e isso custa dinheiro, então... Sim, mas a fundação apenas existe porque a limpeza nos permite isso. Sim. Então, você está colocando a liberdade antes, e então, uma vez que isso acontece, todo o restante vem. Se você não coloca isso antes e coloca o dinheiro primeiro, você não vai durar. Então você pode nos contar mais sobre a Morna? Sim. Morna foi... Quando ela tinha mais ou menos 2 anos, ela tinha um cão, e esse cão foi atingido por um cavalo. Tinha uma corrente lá, e naquele tempo tinha uns cavalos para puxar os carros, e aconteceu que quebrou as costas do cachorro. Então, Morna curou aquele cachorro. Então... Morna foi a pessoa que fundou a organização, sim. Fundou a organização, sim. Em 1983, ela recebeu um presente muito raro. E esse presente foi que ela foi considerada um tesouro vivo do Havaí. Tesouro vivo do Havaí. Você precisa estar vivo para receber, sim? Ela e eu demos vários cursos nos Estados Unidos. Ela era uma pessoa muito quieta. Por exemplo, pelos 10 anos que estive com ela, ela nunca me disse o que fazer. Ela nunca me disse, você deve fazer o treinamento assim, assim ou assado. Ela apenas estava fazendo a limpeza, assim. E quando um está disposto a fazer a limpeza, então a outra pessoa pode se desdobrar, ao contrário de pensar, eu acho que você precisa de mim para eu te dizer o que você deve fazer. Então você tem trabalhado com ela por um longo tempo. Sim, 10 anos. Eu estou há quase 20 anos fazendo essa limpeza. Eu fui treinado como psicólogo, mas essa é uma maneira mais fácil de seguir, então você não sofre mais de burnout. Você apenas está cuidando de si mesmo, sim? Bem, eu acho que os psicólogos de todo o mundo deveriam aprender algo sobre isso, porque é algo lindo de se fazer. Apenas no sentido de que eles não sofrerão de burnout no processo de trabalhar com pessoas. Caso contrário, eles vão ficar exaustos por volta dos 7 anos, pelo menos na América, por volta de 7 anos de prática, e os psicólogos somem. Eles têm burnout, eles têm os problemas deles mesmos, eles têm dores nas costas, mas nesse processo você está permitindo que a fonte divina em você faça isso, e você é apenas um condutor. Isso é lindo. Sim. E Morna iniciou a fundação e você trabalhou com ela por 10 anos e então ela morreu. Ela fez a transição. Fez a transição. Não existe algo como a morte. Você apenas... É como se você graduasse ao próximo nível. Lindo. Então, ela fez a transição
E agora nós temos pessoas que são responsáveis. Eles podem fazer isso por conta própria, então, na verdade, nós estamos nos estabelecendo de uma forma que você não precisa de um cabeça. As pessoas podem se tornar, elas podem se comunicar diretamente com Deus. Então, eles podem ser seus próprios kahunas. De um modo que eles possam ser kahunas. Sim, para eles mesmos, sim. E bem, eu não conhecia a Mona, então eu não sei de onde, mas eu ouvi muitas histórias sobre ela. E existe algum livro sobre ela ou alguém escreveu? Eu acho que há alguns artigos sobre ela, então se você está interessada nisso, acho que ele pode ter isso, ou Honolulu Office poderia fazer isso. Eles existem no Havaí? Sim, ou você pode acessar a internet. Você pode acessar o material sobre Morna na internet. Ah, sim. Você tem um site? Sim, sim. Você sabe ele? É chamado ho'oponopono.org. Aham. Eu acho que mais tarde vamos mostrar. Sim. E então vai ser mais fácil para lembrar, porque isso é bastante. Então, sim, tem muito para ser aprendido, eu acredito, sabe? Sempre é essa forma diferente de abordar os problemas e erros e aprendendo a perdoar. Então, sim. O material básico você pode aprender em provavelmente 1 hora ou 2. É isso que eu vou fazer na sexta da semana que vem. O material é realmente simples. E quando você faz o treinamento te dá mais conhecimento de como fazer, mas como fazer não é tão importante quanto o fato de que você é quem deve fazer. Se você está num relacionamento, você não deve esperar pela outra pessoa, você vai esperar um longo tempo. Você não pode esperar. A outra pessoa. Então, num relacionamento, nós ficamos pensando que a outra pessoa vai salvar a gente, de alguma Ou maneira. que a outra pessoa vai mudar em algum momento. Sim. Sim, mas quando você muda, a outra pessoa precisa mudar. Isso é sobre você cuidar bem de você, então o relacionamento pode funcionar, sim. Eles são difíceis, relacionamentos são bem difíceis de se Sim, eu estar. percebi. Sim, bem, eu percebi também. É por isso que se eu não limpo, ele se torna bem difícil, sim. Porque as pessoas só aparecem na sua vida para te incomodar, né? Só vem para a sua vida para te incomodar. Oh, meu Deus, Para dizer a você, acorde. Então, eu devo estar feliz com aqueles que me incomodam. Sim. Sim, você deve olhar para eles como os havaianos chamam de macana, como um presente. Como um presente. Um presente. Em alguns dias você não quer os presentes, você diz, oi, vai embora. Eu não quero esse presente. Se eu sou capaz de aguentar esse presente, eles vão se apresentar. Mas eu tenho muitos presentes às vezes. Sim. Quando um presente vem, é como Shakespeare disse, ele vem em milhares. Em milhares, meu Deus, sim. E na aula também, você vai ensiná-los como eles podem fazer? Eu não vou apenas explicar, mas eu vou mostrar a eles como eles podem fazer. E é simples. E na aula também, você vai ensiná-los como eles podem fazer? Sim. Eu vou mostrar a eles o que é um problema, onde o problema está e como eles podem fazer para deletar aquele problema. É como um computador. Sim, é como um computador, ou como um rio que passa por ali e apenas leva para longe o solo, a sujeira, ou como a chuva que vem e lava todo o céu, então você não tem toda aquela poluição, é um processo de limpeza, lavando todas as memórias de dor. Lavando as memórias de dor. É uma maneira ótima de dizer isso, porque parece muito mais fácil assim. Ah, sim. Mas isso não precisa de nenhum intelecto. Nós vamos dizer o quão importante e o papel do intelecto, mas não vai requerer muito pensar, certo? Então as pessoas intelectuais demais têm um problema para aprender o Ho'oponopono. Ah, não. Eles não vão ter muita dificuldade em aprender. É aplicar que é difícil, sim? É fácil de aprender. Nós ensinamos árvores, ensinamos o oceano, nós podemos ensinar qualquer coisa a fazer isso. É como essa mesa, esse microfone, eles estão escutando, isso é real. Eles têm as personalidades próprias.
Alguns microfones trabalham melhor do que outros. Eu já fiz milhares, literalmente, de entrevistas. E o microfone simplesmente caiu e ele disse, eu não quero fazer parte disso. Então tudo tem sentimentos e devemos levar isso em consideração. Tudo tem sentimentos. Tudo. Esse microfone, eu não sei quem falou antes nesse microfone, mas quem quer que fosse, você precisa limpar isso tudo. Então o microfone vai sentir, ok, eu me sinto muito melhor agora. Ao invés de pensar, não, mais lixo. Então aí eu ficaria ocupado o dia inteiro para limpar as coisas. Não, uma vez que você limpa pra você, você limpa para tudo. E aí eles limpam por si mesmos. Sim. Primeiro eu. Sim. Sempre você. Porque tudo está esperando você arrumar as suas coisas. Então eu não preciso limpar o microfone. Eu devo limpar a mim mesma. Sim, então, antes de ouvir, eu vinha fazendo a minha limpeza. Eu estava dizendo pra tudo ao meu redor. Se eu fui arrogante, sinto muito. Se eu estou trazendo coisas que você não gostaria de ouvir, sinto muito. Então, sabe, você limpa. Porque as pessoas que vão ver isso, nós não queremos que elas fiquem doentes por isso, sim? Ótimo. Bem, eu acho que tem muito mais para ser falado. Sim. E eu não sei. Talvez seja uma boa ideia. Há outras coisas para explicar às pessoas? Eu estou bem. Você está bem. Oké, ik kan de mensen zeker aanraden om naar de lezing te komen op de 15e juni.